Paz do Senhor, meus obreiros, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos à segunda aula do nosso estudo Formação de Obreiros. O tema de hoje é o diaconato. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, toma teu filho e tua filha que está estudando esta aula nas tuas mãos. Toma minha vida, meu Pai, que estou ministrando. Fale por mim e através de mim. E que o Senhor seja o único professor a nos ensinar nesse momento. Pai, estamos na tua dispensação e colocamos essa aula nas tuas mãos, esse estudo nas tuas mãos, para que possamos aprender e ser como a tua palavra ordena, nos ensina, obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar. Te louvamos, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos e queridas, como eu havia dito, o diaconato é o tema de hoje. Lembrando que isso é um estudo de formação de obreiros básico. Tem muito mais coisas que eu não vou tá mencionando nesse culto, que requer o diaconato, mas como nós estamos no básico, nós fizemos um resumo do mais importante, mais para frente pretendemos dar um curso mais reforçado. Como é curso por WhatsApp, não dá para a gente trazer todo um conteúdo. O curso completo é preciso ser feito pessoalmente, presencial, para que possamos absorver todo um conteúdo do que é ser um diácono, um obreiro, um pastor. Mas não é porque esse é do diaconato que um pastor, um missionário não precisa ouvir, viu? É para todos, todo o corpo da igreja. O curso só será válido, completo, e vai vir questões também dentro do diaconato para ser respondido. Então, não é porque você não é diácono que você não precisa ouvir. Todos precisam ouvir, tá bom? Vamos lá? O diaconato. Com base em Atos 6, os diáconos cuidam da beneficência da igreja. Um trabalho tão importante e difícil que o texto menciona a necessidade de serem os diáconos homens de boa reputação e cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui quando se fala homens, se fala de um modo geral, homens e mulheres, tá? Precisa ser cheio de reputação, precisa ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Vê lá no versículo 3 de Atos 6. Estevão, um daqueles primeiros 7 diáconos, era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Veja lá no versículo 5 de Atos 6. Alguns diáconos recebem também o dom de profecia ou do ensino e o talento natural para discursar, pregar, de modo que, além da beneficência, exerciam também o ministério da palavra. Então, nada contra um diácono pregar, mas ele não pode querer só pregar e se esquecer do seu dever com o zelo, a limpeza, a organização da igreja. Foi o caso de Estevão, em Atos 6, versículo 8 ao 7, e também de 1 a 60, o capítulo todo, do Atos 6 ali, fala muito sobre o diaconato, e também o de Filipe, lá em Atos 8, versículo 5. A visão sobre o diaconato é que o diácono é o oficial ungido pela liderança, mediante o seu preparo, submissão, frutos e principalmente a confirmação do Senhor. Sobre a supervisão de um presbítero, dedicar-se especialmente. Normalmente, aqui eu vou fazer uma pausa para te explicar isso. Normalmente, quem supervisiona o trabalho de um diácono é um presbítero. No caso de não ter o presbítero que venha supervisionar o trabalho do diácono, pode ser um pastor, ou a sua autoridade ali, no caso a bispa, Mas normalmente quem supervisiona, o anjo da igreja sempre coloca um presbítero
No caso de não ter um presbítero, um pastor, uma pastora, para estar supervisionando, né, o trabalho do diácono, tá bom? E ele deve dedicar-se especialmente, né, o diácono, à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Tá vendo? Vocês não sabiam disso, né? Mas é um dever do diácono fazer a arrecadação de ofertas para fins piedosos, ou seja, pedir ajuda, né? Esse trabalho que eu estou fazendo aí de embaixadores, embaixatrizes, é um trabalho que os diáconos deveriam estar fazendo. Buscar dar, né, ajuda para a igreja, ajuda financeira, a cantina, fazer trabalho de social, alguma coisa que venha dar renda para a igreja, quentinha, fazer algumas coisas. Como é que eu vou explicar? Ação social, como é que é ação social? Não ação entre amigos, chá, almoço, algo que venha arrecadar ofertas para a igreja, para ajudar e também para ajudar as pessoas que precisam. Também dê ao cuidado de pobres, doentes e inválidos. Também a função do diácono está ali atento às pessoas necessitadas que aparecem na igreja. Quem tem feito essa parte aqui na nossa igreja é as missionárias. Quando não tem missionário, recai sobre, né, a responsabilidade dos diáconos. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ou seja, a manutenção da igreja, do local onde está sendo reverenciado o culto, o serviço da obra de Deus. Então, toda a manutenção, limpeza, organização desse lugar é responsabilidade do diácono, da diaconisa, do corpo diaconal da igreja, né? A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Criança correndo, bagunçou, andando no meio do culto para lá para cá, o diácono chega, olha, hora da palavra, senta ali, por favor, segura seu filho, segura sua filha, não vai no banheiro, ficar em pé na porta do banheiro, agora espera um pouquinho, vai dar a palavra, receber as pessoas na porta, pegar os nomes, passar para a bispa dos visitantes, serviço diaconal, amém? D. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e sua dependência. O que é isso, bispo? Exercer fiscalização. Está faltando papel higiênico, está faltando copo, está faltando álcool, está faltando isso, está faltando aquilo. Vamos fiscalizar, vamos organizar, vamos ver o que está errado, vamos ver o que está fora do lugar, vamos ver o que está precisando. Precisa tocar uma lâmpada, a descarga quebrou uma cadeira. Vamos tomar conta, zelar pelo patrimônio da igreja, fiscalizar o que está certo, está errado. Olha, ali na nossa igreja, já vou aproveitar aqui e deixar uma dica para vocês. Nós queremos colocar uma lâmpada ali na porta. Aquele bocal ali não está funcionando, eu sei que não tem eletricista, mas eu acho que isso é um trabalho que dá para fazer, ou puxar uma extensão, sei lá. Nós fizemos na outra lá, né? Acho que, se eu não me engano, quem fez na época foi o Valnei e o Manel, o Diácono Manel. Mas vamos ver o que a gente consegue botar uma lâmpada ali na porta da igreja, por lá de fora ali, tá bem escuro ali. Essas coisinhas, né? Detalhe, queimou uma lâmpada, trocar, não tem que ser a bispa para falar, gente, queimou uma lâmpada, dá para trocar, gente, vê isso, gente, a descarga quebrou, dá para alguém arrumar, a pastora Rosane que foi lá consertar a descarga. Então isso, não é, que chato, né? Não, é pegar, botar a mão na massa, resolver o problema. Se não consegue resolver, chama um colega, chama um amigo, né? O pastor Carlos tem feito mais um trabalho diaconal aí, que é chamar um amigo dele que tem visto, ver a mesa de som, organizar. Isso é serviço diaconal, não é para pastores, não é para bispa, é para os diáconos. Os diáconos, né, precisam, não é querer chegar na igreja, ter oportunidade, cantar, pregar e ir pregar na igreja, fora da igreja. Não, se não estiver exercendo o seu papel de diaconato perfeito dentro da igreja, não vai pregar em lugar nenhum, não vai pregar nem na sua igreja, porque a pregação faz parte, mas não é, se não está fazendo o serviço completo, não adianta querer chegar na igreja só para pregar, concorda? Então tem que fazer tudo direitinho, prestar atenção nos detalhes, limpeza, ver se o vidro está sujo, passar um pano nos vidros, limpar as cadeiras, não deixar as cadeiras, né, criança colar chiclete, arranhar a cadeira, quebrar a cadeira.
é prestar atenção no cuidado da fiscalização de uma boa ordem da casa de Deus e suas dependências. Amém ou não amém? Eu espero que vocês tenham entendido, né, o básico da função aí que é requerida pelos diáconos, né? O diaconato. Orar, chegar um pouco antes do culto para orar pelo bom andamento da igreja, orar pelo culto, orar pelos líderes, né? E estar sempre pronto para poder servir a obra de Deus e ao Senhor Jesus, tá bom? As qualificações necessárias. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 e 3, vemos que os presbíteros, incluindo os pastores, devem ser modelo do rebanho. Eu já pulei aqui para as qualificações necessárias. Por quê? Porque, né, o resumo do diaconato foi pequeno, então eu estou trazendo aqui para você as qualificações necessárias para um diácono, para os presbíteros. Algumas coisas eu vou falar sobre presbítero, pastores, dentro ainda desse quadro dos diaconatos, tá? Vou repetir. Em 1 Pedro 5, de 1 a 3, vemos que os presbíteros, incluindo os pastores, devem ser modelo do rebanho. Os diáconos, conforme observa em Atos 6, capítulo 6, versículo de 3 a 5, deve ser homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de fé. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala de homens fiéis e idôneos. Repito, quando digo homens, está dizendo, né, de um modo geral. Este mesmo apóstolo, nas duas passagens mais importantes sobre os presbíteros e diáconos, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 12, e Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, enumera cerca de 20 qualificações que o presbítero e o diácono precisa ter. Vou falar para você quais são elas. Preste bem atenção, presbíteros, preste bem atenção, pastores, preste bem atenção, diáconos. 20 qualificações que os presbíteros, diáconos e pastores precisam ter. E são elas. Quais são elas? Primeira, irrepreensível. Segundo, esposo de uma só mulher ou mulher de um só esposo. Terceiro, bom chefe de família, no caso do homem. Quarto, hospitaleiro. Quinto, não vou falar o número não, vou só lendo, tá? Temperante. Próximo, sóbrio, não pode beber, tá? Para com esse papinho aí de dizer, mas um vinhozinho no Natal pode, só não pode se embebedar. Vai para outra igreja, porque se eu souber que tem obreiro botando vinho na boca ou tá no banco, decididamente está fora da obra. No ministério levando Jesus, nem por remédio nós vamos permitir a bebida alcoólica na boca de um obreiro. Bispa, mas Jesus tomou vinho. Antigamente não tinha álcool no vinho. Não vem com papo furado pro meu lado para poder encher a cara não, porque não vai rolar não, viu? Nada de vinho. Se eu souber e Deus mostra, tá no banco. Próximo, modesto. Próximo, não dado ao vinho. O que é modesto? Sem soberba, sem, né, puxar a glória para si, a honra para si. Isso é modesto. A gente precisa ser modesto. Não dado a vinho, mais uma vez, sóbrio, não dado a vinho. Próximo, não violento. Se tem obreiro aí violento que gosta de gritar, tratar mal, agredir, bater em mulher, bater em marido, espancar filho, tá forinha da obra, hein? Olha só. Onde que eu parei? Vamos lá. Não dado a vinho, não violento. Próximo, cordato. Próximo, inimigo de contendas. A gente vê obreiros fazendo contendas, né? Não é na nossa, graças a Deus, mas a gente vê. Então, nós temos que ser inimigo, nós temos que ser pacificadores, inimigos de contendas. Próximo, não avarento. Não tem que ter amor por dinheiro. Tem que ter o coração aberto para ajudar o próximo. Né? O próximo, apto para ensinar. O obreiro, o diácono, o pastor, o presbítero
precisa ter desejo de ensinar o próximo, né? E aquele desejo, estar pronto e apto para ensinar. Que não o próximo, que não seja neófito, próximo que tenha bom testemunho dos de fora, quer dizer, ou seja, os de fora têm que olhar para você e ver em você um exemplo, né? Como já foi dito aqui em outras aulas, vocês precisam ter e dar bons testemunhos, né? O obreiro precisa ser o sal, ser a luz e dar bom testemunho, tá bom? E eu acho que é o último aqui, deixa eu ver, piedoso, tá? Piedoso é o último aqui. O que é neófito? Talvez algumas pessoas falem, bispo, o que é, né? O que significa que a senhora falou aí, neófito? O que é neófito? Neófito, pessoa que vai receber o batismo pagão, recém-convertido ao cristianismo, cristão novo, né? É um não neófito. O neófito é o que está principiando algo ao ministério, né? E faz com amor. Alguém que começou recentemente em algo, mas que está pronto a se entregar, a se dedicar a algum lugar, alguma posição, pela primeira vez, entendeu? Mais ou menos por aí a palavra, o significado da palavra neófito. Vamos voltar ao estudo. Vamos estudar cada uma dessas atitudes. Cada uma dessas atitudes daqui, dessas 20 atitudes, serão estudadas a seguir. O nosso propósito nesses estudos é duplo. Preparar-se para uma eleição de presbítero e diaconato. Então, a gente às vezes, né, comete o erro de ter o chamado e já derramar o óleo. Ter o chamado não é tudo. Não basta eu olhar para um diácono, uma pessoa e falar, você tem um chamado, então eu vou te ungir baseada no teu chamado. Nós já cometemos muito esse erro e não estamos mais cometendo, não sei se vocês têm observado, não estamos mais cometendo. Tá? Já ungimos muito por chamado e já pagamos o preço também por isso. E isso não vai mais acontecer. Tá? Chamado é importante? Mas tem que ter preparo. Então, a primeira aqui é preparar-se para uma eleição do pastoreado, presbitério e diaconato. Para ser presbítero, diácono ou pastor dentro do ministério, vai ter que se preparar, vai ter que estudar, vai passar por uma avaliação, e eu já fiz uma reunião de obreiros sobre isso lá no Antigo Templo e avisei que agora, se preciso for, vou puxar até o nada consta, né? Nada consta, porque tem igreja aí que para poder levantar um obreiro, puxa até o nada consta da pessoa para saber se ela não tem ficha criminal aberta com dívidas na justiça. Então, para passar agora, para ser ungido no ministério levando Jesus às nações, vai passar por uma triagem, e isso é bíblico, tá? Precisa de ter preparo, sentar, estudar, aprender. Você sabe por que você está sendo ungido a isso? Você sabe qual vai ser a tua função a partir desta unção? Não é receber a unção, receber o óleo na cabeça, porque normalmente muita gente, quando recebe o óleo na cabeça, a soberba vem junto. Não, agora eu sou um pastor, eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais fazer aquilo. Agora eu sou... Não, quanto mais alto for a tua unção, a tua patente, mais servo você é. Não se esqueça disso. Agora eu sou um diácono, eu vou sair para pregar para tudo quanto é lugar. Agora eu sou um presbítero, eu mando, eu faço. Nada a ver. E esquece o principal, que são as responsabilidades que esse chamado tem para a vida da pessoa. Então, eu primeiro vou estar preparando, ensinando qual é o dever. Se ela estiver ciente, apta a cumprir, será ungida. Se não, vai buscar mais um pouquinho. B. Desenvolver estas virtudes em nossa própria vida. Naturalmente, nenhum de nós possui todas as virtudes no grau recomendado, mas o importante é estarmos conscientes da sua necessidade, crescendo na prática da mesma. Ou seja, se você não buscar,
essas virtudes que foram mencionadas aqui e praticar na sua vida, como é que você vai ensinar para o teu próximo? Claro que você não vai ter todas assim de chegada, mas você vai buscar uma por uma até colocar todas elas em ordem na sua vida. O nosso dever é todos os dias buscar a nos aperfeiçoar. A Bíblia vai dizer: quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Então, qual é o nosso dever? Buscar mais e mais nos limpar, nos aperfeiçoar, crescer na presença de Deus. Você pode hoje ainda não ter todas essas virtudes, mas é meu, teu dever buscar cada uma delas todos os dias para as nossas vidas. Amém ou não amém? Bom, eu vou dar uma parada. No próximo, eu vou trazer para você líderes irrepreensível, tá? Ainda dentro do formação de obreiros, ainda falando sobre diáconos, presbíteros e pastores. Amém? E quando eu falo presbíteros, na nossa igreja não tem presbítera. Então, essa parte do presbitério se encaixa às missionárias, tá? Quando fala do presbítero, homem presbítero, mulheres se encaixam missionária. E nós vamos falar também um pouco mais fora do presbitério com missionários, tá bom? Deus abençoe, amém ou não amém?